Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal. O teu perdão deu-nos vida nova em ti. O teu amor nos uniu num só ideal. E como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças pro nosso caminhar. Queremos mais aprender como viver. Ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade pra hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça alcançou-nos afinal. O teu perdão deu-nos vida nova em ti. O teu amor nos uniu num só ideal. E como igreja reunimos-nos aqui. Buscamos forças para o nosso caminhar. Queremos mais aprender como viver. Ao ler a Bíblia e no compartilhar tua vontade para hoje esclarecer. Faz tanto tempo que um povo percebeu os desafios de andar nos passos teus. De um pro outro a história se contou. Foi tão marcante que até nós chegou. A tua graça. Boa noite, irmãos. É um prazer podermos nos reunir mais uma vez como igreja, mesmo que de forma virtual, em razão do momento que estamos vivendo. Mas o mais importante é sabermos, acreditarmos que Deus está presente em nosso meio, que Ele vai ouvir a nossa oração e que vai ouvir também, aceitar o nosso culto e a nossa adoração. Então nós vamos orar nesse instante. Nosso eterno Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por este culto que agora realizamos. Te agradecemos pela fidelidade da nossa igreja, que continua se reunindo, ainda que virtualmente, em razão do momento que estamos vivendo, ó Deus. Mas que com isso demonstra o interesse, a vontade de estar, não só de estarmos juntos uns aos outros, de forma virtual, mas também de uma forma de mostrar, ó Deus, o nosso amor por Ti, a nossa adoração, a nossa vontade de ouvir a Tua voz. Nós queremos Te pedir por cada participação esta noite, pelas músicas, pela reflexão também, ó Deus, que Tu possas atuar junto ao nosso pastor, o responsável pela reflexão,
e que nós possamos sair deste culto de uma maneira diferente, sentindo a Tua presença, Senhor. Te agradecemos por tudo, pelas bênçãos, te agradecemos pela chuva que cai nesse momento, e porque sabemos que tudo vem de Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. É mais uma vez uma felicidade para mim, como pastor e como membro da Igreja Batista Viva, me reunir com as irmãs e os irmãos, mesmo à distância, para que a Igreja Batista Viva continue funcionando, continue viva, continue atuante, inclusive, continue vibrante, se movimentando como um organismo vivo que não para de respirar, não para de crescer, não para de frutificar. Mesmo nesses tempos de afastamento social, de distanciamento físico, por conta da pandemia e da quarentena, a nossa igreja continua funcionando, não apenas nessa celebração comunitária do domingo, mas também nos cultos, nas escolas bíblicas semanais e em outras iniciativas, nos grupos também da igreja que estão sempre abertos para que você compartilhe sua vida e procure a ajuda da igreja no que for possível. Agradeço sua presença, então, mesmo à distância, assistindo esse culto, participando desse culto, talvez inclusive junto com sua família. Hoje nós vamos continuar nossas conversas sobre o tema de 2020, que é o amor de verdade. E especificamente hoje vamos refletir nesse ângulo do amor, que é também o amor junto com a ideia de aprendizagem. Amar e aprender, ou aprender a amar. Vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso, cantar sobre isso. E eu espero que ao final deste encontro, todos nós possamos sair daqui entendendo um pouco mais sobre o amor e como podemos amar melhor. Que o Senhor nos abençoe. De tantas culturas
Amém. Para que a gente converse então sobre amar e aprender, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 43. Mateus 5, 43. Do 43 ao 48 eu leio na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Mateus 5, 43, que é o momento em que Jesus diz o seguinte aos seus amigos: Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e Ele dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Podemos orar então todos juntos, por favor? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, em Mateus 5, inclusive, quando o Senhor nos oferece uma proposta, um desafio de amor tão radical e tão embaraçoso, tão constrangedor, incômodo, inclusive, em sua profundidade. E eu reconheço que eu ainda tenho muito a aprender sobre isso, a praticar sobre isso, a desenvolver e a amadurecer em relação à prática do amor como o Senhor viveu enquanto esteve aqui entre nós, em sua experiência humana. Humanos como somos, ainda temos dificuldade em conseguir viver esse amor, mas eu te peço, Senhor, que nesta noite nós possamos dar um passo para mais perto dessa perfeição, desse ideal de amor que o Senhor criou para as nossas relações, para o amor próprio, para o nosso amor em Tua direção. Nós não queremos estar acomodados, conformados com quem somos hoje, com a qualidade de nossos relacionamentos. Nós queremos melhorar. Então, Senhor, perdoa os meus pecados, os pecados de cada um de nós que nos impedem de alcançar um nível mais bonito, mais amadurecido espiritualmente, de seres humanos, de cristãos, e nos ajuda então a entender mais esse desafio para o amor, um amor que aprende, um amor que pode ser aprendido, e nos ajuda então a espalhar esse amor por onde nós estivermos. Eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. O nosso plano para 2020 é tentar aprender a amar mais, tentar aprender a amar melhor com aquele que inventou o amor, o Criador de todas as coisas, inclusive do amor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso nos leva a pensar, se nós estamos aqui aprendendo o amor, amor é algo que se aprende, amor é algo que é possível ser ensinado, é possível ensinar alguém a amar. É curioso perguntar isso ou pensar sobre isso, porque o senso comum ocidental, pelo menos, gosta de separar muito bem o que é razão e o que é emoção. Na nossa cabeça é algo muito separado, nossa herança grega, e isso acaba tornando estranha a possibilidade de ensinar alguém a amar, porque nessa forma de ver o mundo polarizada, a aprendizagem acontece no campo da razão e o amor ele se dá no campo da emoção. E a razão e a emoção não conversam muito, e isso acaba dificultando a ideia de que é possível ensinar alguém a amar. A questão é que isso é a voz do povo, e a voz do povo é só a voz do povo mesmo, nem sempre o senso comum acerta. E nesse ponto, a voz de Deus, na sua palavra, diz outra coisa sobre a relação entre aprender e amar. Tito 2,2, por exemplo, diz o seguinte, Tito 2,2, Novo Testamento é uma carta pequena, curta, de Paulo a Tito, ali depois de 2 Timóteo, antes de Hebreus. Tito 2,2 diz o seguinte, na Nova Tradução da Linguagem de hoje: ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor
e na perseverança. Ensine os velhos a várias coisas, inclusive a serem firmes no amor. Tito foi um jovem que conheceu Paulo a certa altura aí e que conheceu Jesus através de Paulo. Gálatas 2 relata, inclusive, que Tito chegou a viajar com Paulo e com Barnabé. Tito é mencionado várias vezes em 2 Coríntios e certamente passou pela igreja de Corinto. E em dado momento ele assume a igreja de Creta. Isso está expresso aqui no começo da carta de Paulo a Tito, Tito 1,5, que ele era líder da igreja de Creta. E a forma como Paulo trata Tito, chamando de filho, sugere, entre outras coisas, que Tito era um jovem quando recebeu essa carta. E ali, entre outras recomendações, Paulo ordena, como você leu junto comigo, que Tito ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Então, talvez o item mais curioso aqui, de todo o pedido que Paulo faz a Tito, seja o de que Tito ensine os velhos a serem firmes no amor. Tito precisava ensinar alguém a amar e precisava ensinar alguém a amar com firmeza. Então a gente já percebe aqui, baseado em Tito, que na Bíblia, amor é algo que pode ser aprendido, amor é algo que se aprende. É possível ensinar alguém a amar e é possível ensinar a amar mesmo sendo jovem e é possível ensinar alguém a amar com firmeza. Um jovem pode ensinar alguém a amar e a amar com firmeza. Hebreus, logo depois de Tito, é um livro também da Bíblia que toca nesse assunto. Hebreus 10, 24 diz o seguinte, Hebreus 10, 24. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Então você vê que Paulo, quando escreve a Tito, não é o único que acredita que o amor é algo que pode ser ensinado ou aprendido. O autor da Epístola aos Hebreus também pensa, da mesma maneira ele acredita que o amor é algo possível de ser aprendido. E não só isso, mas qualquer um pode aprender algo mais sobre o amor e qualquer um pode ensinar algo mais sobre o amor, porque ele diz aqui, ele usa como um mandamento recíproco, pensemos uns nos outros a fim de ensinarmos algo sobre o amor. Então qualquer um pode ensinar algo sobre o amor, só precisa querer pensar, querer ajudar e querer fazer no final dessa linha. Pensemos uns nos outros, é como esse verso 24 de Hebreus 10 começa. Porque quem só pensa em si mesmo não aprendeu a amar para ensinar qualquer coisa sobre o amor para outra pessoa. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor, porque não adianta só pensar no outro, tem que tentar ajudar o outro a alguma coisa. Não existe área da experiência humana na qual a gente precisa de mais ajuda do que no amor. A gente passa a vida precisando aprender a amar mais e melhor. E a gente tem que ajudar uns aos outros nesse processo de aprendizagem do amor. Porque para o Deus da Bíblia, amor se aprende. Isso está claro em Tito, está claro em Hebreus. Amor se ensina. Amor é um exercício que a gente pode ajudar o outro a desenvolver melhor. Ninguém aprende a amar melhor, de repente, como se dormisse conectado em algum Wi-Fi espiritual e o seu aplicativo de amor fosse atualizado da noite para o dia e ele acordasse aprendendo a amar melhor. Não, é um exercício diário o aprendizado do amor. E a gente não aprende a amar melhor também sozinhos em alguma meditação transcendental. Não, o amor ele é aprendido no relacionamento. O amor se aprende amando. A gente tem que pensar no outro a fim de tentar ajudar o outro a ter mais amor. Mas, aparentemente, o problema não é apenas a falta de quem queira ajudar o outro a amar melhor. Nem sempre o problema é que a gente não quer ajudar o outro. O problema, às vezes, é aceitar a ajuda de quem quer nos ensinar a amar melhor. É isso que parece ser, às vezes, não é falta de ajuda, é falta de quem aceite a ajuda no processo de aprendizagem do amor. Amor é uma disciplina e nós mesmos podemos ser os professores
e os alunos, mas para isso a gente tem que aceitar ajuda, se a gente é um aluno na escola do amor. Eu digo isso porque muitos de nós somos melindrosos, muitas vezes, se alguém disser que a gente está errado. Imagine você se alguém chegasse para você e dissesse, olha, você está amando errado, ou você não está amando, e eu quero te ajudar a amar melhor. Não são tantas as pessoas que vão sentar e escutar isso com atenção, com ouvidos e corações abertos, a que sejam bons alunos na disciplina espiritual do amor. Talvez alguém chegue um dia para a gente e diga que o que a gente está chamando de amor, na verdade, é outra coisa, a gente está amando errado. Aquilo não é amor como Deus inventou. E essa pessoa pode estar simplesmente pensando em nós a fim de nos ajudar a ter mais amor, exatamente como Hebreus 10, 24 ensina. E nessa hora nós precisamos ser humildes se estamos na cadeira do aluno. Nós precisamos ser bons alunos na aula do outro a nos ensinar sobre o amor. E talvez a aula mais difícil que exista na Bíblia sobre amor é exatamente essa de Mateus 5, que nós já lemos agora há pouco, quando Jesus oferece esse desafio tão grande no caminho do amor. Mateus 5, a partir do verso 43, que você já leu comigo, em que Jesus fala que antigamente as pessoas diziam que a gente tinha que amar os amigos e odiar os inimigos, mas não, ele tem outra aula sobre o amor. A gente tem que amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então Jesus, na época que Paulo escreve a carta de Tito e que alguém escreve a carta aos Hebreus, Jesus já tinha dito que o amor não é uma emoção, que o amor não é um sentimento. E é importantíssimo que a gente entenda isso de uma vez por todas. O amor não é um instinto, o amor não é um impulso. Jesus acreditava que o amor era uma decisão. E entre outros textos ele deixa isso claro aqui em Mateus 5. Amor não é um impulso, um instinto, um sentimento, uma emoção. O amor é uma decisão. E é por isso que ele começa esse conselho dizendo, vocês ouviram o que foi dito antes, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Jesus está recuperando uma aula da antiguidade, em que as pessoas ensinavam apenas a cada um de nós seguir o fluxo normal da natureza humana, porque quando a gente diz que alguém deve apenas amar os amigos e odiar os inimigos, nós estamos dizendo, olha, siga apenas o fluxo normal da natureza humana, porque é absolutamente normal você amar um amigo e odiar um inimigo. Qualquer um ama um amigo sem suar, qualquer um é capaz de odiar um inimigo sem esforço. É assim que a nossa natureza reage, sem pensar. É o instinto, é o impulso. Mas Jesus continua e diz, e vai dizer, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ele oferece um contraponto. E é bem mais difícil assim, obviamente. Porque esse não é o fluxo normal da natureza humana, não é automático amar os inimigos, não é o instinto orar pelos que nos perseguem, não é o impulso, é uma decisão consciente e voluntária. Mas é a decisão de Jesus. E precisa de suor, precisa de esforço. A questão é que é possível aprender isso, porque o amor é ensinável. E quanto mais a gente se esforça para aprender, mais a gente melhora nesse processo. E quanto mais a gente melhora, mais a gente se aproxima do ideal, da perfeição humana possível. É assim que Jesus termina esse bloco de texto, no versículo 48, quando ele diz, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês. Jesus está sugerindo, olha, existe um ideal de amor e vocês podem estar cada vez mais próximos dele. Não se acostumem com esse amor apenas humanamente natural, apenas instintivo, não. Decidam amar melhor. Escolham aprender a cada dia e escolham suar, se sacrificar nesse aprendizado do amor. Porque um amor cada dia mais parecido com o amor de Jesus não é impossível. O amor não é algo, então, que nasce naturalmente em ninguém. A gente tem que aprender cada dia a amar melhor. E se dá para aprender, dá para ensinar também. E nós mesmos podemos ensinar uns aos outros. São todas verdades bíblicas. E a gente pode acreditar nisso de todo o nosso coração e a nossa mente também, para unir o que parece estar no coração, que é o amor, com o que está na nossa mente, que é a capacidade de aprender. É possível aprender e ensinar o amor a cada dia. Nós vamos conversar sobre isso logo mais,
vamos continuar conversando sobre isso. Eu gostaria de orar com você uma vez, por favor. Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra nos ensina que mesmo que nós ainda não consigamos amar como deveríamos hoje, esse não precisa ser o ponto final de nossa história, porque o amor ele pode ser aprendido. E isso é uma mensagem de esperança, então, de que se o amor pode ser aprendido, ainda podemos aprender e podemos melhorar. E é isso que nós queremos. Nós queremos aprender a amar para ensinar este mundo a amar. É reconfortante saber que o amor pode ser ensinado, porque então esse mundo não está perdido, esse mundo cheio de ódio, cheio de desamor, ele não precisa continuar assim para sempre. Nós podemos ensinar o mundo a amar. Então nos ensina para que nós possamos ensinar. É o que eu te peço, Jesus, em Teu nome. Amém. Preciso amar de menos a mim, mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpitar aqui por dentro. Amar jamais será demais. E equilibrar não há por que viver, senão pra crer e ser, crescendo, sendo. Não há por que amar, senão pra semear conhecimento. Preciso amar sabendo que às vezes só preciso amar eu só, que é só que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o walkie-talkie por dentro. Amar e equilibrar. Não há por que viver, senão pra crer e ser, crescendo, sendo. Não há por que amar, senão pra semear conhecimento. Amém. A gente continua essa conversa então sobre amar e aprender, agora focando em 3 diferentes discursos de Jesus sobre ângulos desse tema. O que significa amar e aprender, ou quais são os caminhos para a gente conseguir aprender a amar. O primeiro é João 13:34. É o próximo que nós vamos ler, João 13:34. Por favor,
Me acompanhe, João capítulo 13, verso 34, Jesus diz: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem vocês também uns aos outros. O mesmo Jesus que tentou explicar que o amor ele precisa ser uma decisão consciente, ele também usou termos ainda mais diretos para falar da responsabilidade de aprender a amar. Aqui ele vai dizer que o amor é um mandamento. Você leu comigo: eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Amor é um mandamento para Jesus. O que isso significa, entenda, é que para Jesus o amor é uma lei que precisa ser aprendida e precisa ser cumprida como toda lei. E entender isso, entender que o amor é uma lei para Jesus, talvez mude a forma como nós enxergamos o amor e a nossa responsabilidade objetiva de aprender a amar. Porque pode ser que você, eu, alguns de nós, um dia já tenhamos dito alguma coisa como: olha, aquela pessoa eu não consigo perdoar, não adianta. Não é a frase mais rara de ouvir. Agora, diante desse texto, isso deve mudar a nossa compreensão. Isso deve mudar a nossa decisão de dizer frases como essa, porque o perdão é só outro nome para o amor. E para Jesus o amor é um mandamento, o amor é uma ordem, o amor é uma lei. Nós cristãos, portanto, somos obrigados a amar. Obrigados pela nossa consciência cristã, cativa nas mãos de Jesus, e obrigados pela decisão que um dia nós tomamos de entregar o controle das nossas ações nas mãos do Espírito Santo de Jesus, para nunca mais tomar o controle de nossas ações de volta e reentregá-lo nas mãos de nossa natureza humana, porque nossa natureza humana quer pagar o mal com o mal, não consegue perdoar, mas nós tomamos o controle de nossas decisões das mãos de nossa natureza meramente e entregamos nas mãos de Jesus. O que tudo isso significa, em resumo, é que essa ideia de não consigo perdoar, não consigo amar alguém, simplesmente não é um argumento que cola para Deus. Porque é óbvio que o ser humano não consegue amar ou perdoar todas as pessoas, mas a questão é que nós não somos mais meramente seres humanos, nós somos seres espirituais. Quem ainda não consegue perdoar algumas pessoas, quem ainda não consegue amar de verdade a todo mundo, só está precisando se dedicar ainda mais a aprender, e isso vale para todos nós estamos nesse grupo. Precisamos apenas nos esforçar mais, precisamos treinar mais. Porque o que costuma acontecer é que argumentos como esse de não consigo acabam justificando a falta de atitude. Eu não consigo perdoar, não consigo conviver, não consigo tolerar, não consigo amar, logo não adianta tentar. É melhor me afastar. Não é assim. Para Jesus o amor é um mandamento, é uma ordem, é uma decisão consciente, voluntária, clara, direta, objetiva. É uma lei muito difícil de ser cumprida, talvez a mais difícil de todas, mas é uma lei que, se fosse cumprida, se todos no mundo respeitassem essa lei de amar uns aos outros, o mundo não precisaria de nenhuma outra lei. Se nós apenas amássemos radicalmente uns aos outros, todas as demais leis seriam desnecessárias. Amor é um mandamento, é uma decisão de obedecer ao que Jesus mandou. Mas Lucas 16:13 diz algo mais também. O próprio Jesus também diz algo mais sobre isso. Lucas 16:13. Outro caminho para que nós consigamos aprender a amar e ensinar a amar. Um caminho é entender que o amor é um mandamento que deve ser cumprido sem justificativas. E outro, em Lucas 16:13, é fundamentado no texto em que Jesus diz o seguinte: um escravo não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou amará um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, o amor, ele não nasce do nada, a gente tem que aprender e dá para ensinar, e isso é uma ordem direta de Jesus, sem desculpas esfarrapadas.
Jesus diz mais aqui também em Lucas 16. Para Jesus, o amor é uma escolha racional constante. E ele pensa sobre isso especificamente quando ele reflete sobre a velha tentação do dinheiro. Esse é o tema desse bloco de texto, a tentação do dinheiro. Para Jesus, como nós sabemos, o dinheiro é um não-Deus que recebe a adoração de muitos de nós. E toda adoração é um tipo esquisito de amor. Então Jesus se dedica a tentar convencer seus amigos de que a gente pode sim escolher o que amar e o que não amar. Nós não somos escravos, o amor não é uma torrente que nos puxa em direção a alguma coisa e nós perdemos o controle de nossas decisões. Não, a gente pode escolher o que amar e o que não amar. Jesus exemplifica isso usando Deus e o dinheiro. Nós podemos escolher amar a Deus e não ao dinheiro, por exemplo. E existe uma confusão aqui, e o problema é que a gente confunde demais os conceitos de amor e de paixão, e de vício, e de obsessão, e de idolatria, e de outras experiências humanas. Nós colocamos todos mais ou menos no mesmo liquidificador. Mas existe uma diferença fundamental entre o amor e o resto. É que emoções como paixão e como vício podem sim, em certo momento, sair do controle humano. Pessoas que estão viciadas ou que estão apaixonadas demais, elas podem perder o controle de suas decisões, de suas emoções. É claro que sempre existe uma responsabilidade inicial em dar espaço demais, talvez, a paixões ou a elementos que vão nos escravizar em vícios. Mas a paixão e o vício, se caminham muito tempo dentro de nós, acabam carregando em si um traço de descontrole. Mas o amor não. O amor não é impulso, o amor não é um instinto. O amor é essa carga de atenção e de energia que nós constantemente direcionamos a alguma coisa, é uma escolha. E a gente pode direcionar essa atenção e essa energia para o dinheiro, nós podemos dedicar essa atenção e essa energia para o sexo, podemos dedicar atenção e energia para a vontade de acumular poder, podemos direcionar essa atenção e essa energia para a construção de uma autoimagem vaidosa o tempo inteiro, podemos dedicar essa atenção e essa energia, que é o amor, para um monte de doenças e futilidades. Ou a gente pode escolher, com todo cuidado, com toda cautela, quais objetos realmente merecem a oferta daquilo que nós temos de mais importante dentro de nós, que é o nosso amor. É um desafio nós vermos à nossa frente cotidianamente tantos objetos diferentes para os quais nós podemos dedicar a nossa atenção, a nossa energia, o dinheiro, o sexo, o poder, a vaidade e tantas outras coisas diferentes. Mas nós podemos parar, pensar, respirar fundo, contar até 10 e escolher com cuidado e com cautela onde nós vamos dedicar atenção e energia. Para onde irá o nosso amor, porque o amor é uma escolha. Podemos escolher amar a Deus e não ao dinheiro. Podemos escolher amar ao próximo e não a outras coisas. Podemos escolher amar a nós mesmos e não a algumas outras doenças e futilidades. Amor é uma escolha. Mas para terminar, um terceiro caminho para que a gente aprenda a amar, aprender a amar o amor como caminho de aprendizado, está nas palavras de Jesus em Marcos 12, a partir do verso 32. Marcos 12, de 32 a 34. Marcos 12, 32 diz o seguinte: Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, e devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: Você não está longe do reino de Deus.
E depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Então, além de entender que o amor não cai do céu no coração da gente, que é possível aprender a amar e é possível ensinar o amor e que o amor é uma lei, que o amor é uma escolha, Jesus ainda diz algo mais. Um dia um jovem religioso pergunta a Jesus o que fazer para ter uma vida eterna, o que fazer para conseguir experimentar a melhor versão da vida possível. E a resposta de Jesus não poderia ser outra. Jesus diz que é só amar direito. Mas existe algo nesse amor ideal que o próprio jovem que está conversando com Jesus percebe. Ele declara isso a Jesus, ele é elogiado por Jesus por perceber e declarar isso. O jovem entende que o amor é uma escolha sacrificial, o amor é um sacrifício. É por isso que ele diz: amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças e amar aos outros como amamos a nós mesmos. É o mandamento do amor. Ele diz mais, e esse é o ponto mais curioso: é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Então, o amor como sacrifício. Você não está longe do reino de Deus, é o que Jesus diz, que é outra forma de Jesus dizer a ele: você está no caminho certo espiritualmente falando. Porque de fato existe uma relação clara entre amor e sacrifício. Jesus concorda que o amor é um sacrifício maior e um sacrifício melhor do que qualquer outro. Amar é um sacrifício melhor do que o sacrifício de animais, melhor do que outros sacrifícios, o amor. E existe toda uma lista de comparações possíveis entre um sacrifício e a experiência de aprendizado do amor. Porque assim como um sacrifício, o amor é entrega. Você entregava naquela época o animal para ser sacrificado e quando você ama, você entrega a si mesmo. Como um sacrifício, o amor é uma experiência dolorosa, o amor machuca. Como um sacrifício também, o amor envolve tudo com uma camada de graça. O sacrifício de animais naquela época era um símbolo, um ritual que trazia o perdão de Deus sobre a pessoa, envolvia o pecador com uma camada de graça. E quando nós amamos, nossas imperfeições, elas são cobertas por uma camada de graça. Quando nós decidimos estar envolvidos pelo amor, construindo através de nós, em volta de nós, uma atmosfera de amor. O amor é um sacrifício. Nós só vamos conseguir aprender a amar e ensinar a amar se nós abrirmos mão da ideia de que o amor é algo simples que vem naturalmente e entendermos que o amor é um sacrifício ao qual nós precisamos nos submeter diariamente. Por tudo isso, eu oro por mim e por você, para que nós não desistamos do amor e nós não desistamos de quem ainda não aprendeu a amar. Que você não desista de aprender a amar a cada dia um pouco mais e um pouco melhor. Que você não desista de aprender a amar com o amor de quem ama você, inclusive. Que você não desista de aprender a amar com quem ainda não ama você, aliás. Porque amar o inimigo talvez seja a lição definitiva do amor. Quem consegue aprender a amar o inimigo a todo tempo já é um aluno de muito tempo, de muita dedicação na aula do amor. Que a gente não desista, que você não desista de aprender a amar com as crianças, que você não ignore o amor dos jovens, como Paulo sugeriu a Tito. Porque, por incrível que pareça para alguns jovens podem ensinar muito sobre o amor. Que você não desista de aprender o amor com os velhos, aqueles que já foram muito amados e já acertaram algumas vezes no amor e já erraram muitas vezes no amor. Que você e eu não desistamos de aprender o amor acima de tudo com Jesus. Porque, por um lado, Jesus era só um cara tentando aprender a amar. A diferença é que ele aprendeu mesmo. Ele realmente aprendeu, ele gabaritou a prova e a gente pode aprender com ele e cada dia chegar um pouco mais perto e acertar mais questões nessa disciplina do amor. E quando você aprender alguma coisa mais sobre o amor, não desista de tentar ensinar o amor, porque tem gente demais nesse mundo
ensinando a odiar. Tem gente demais nesse mundo ensinando a odiar. A gente precisa nesse mundo de mais gente disposta a aprender a amar e gente disposta a ensinar a amar. Gente que não desiste do amor mesmo diante de tanto ódio. Que as suas palavras, então, que as minhas palavras não ensinem a odiar. Que a nossa vida não seja um monumento ao desamor, à brutalidade, à violência. Que a nossa voz ensine a amar. E que a nossa história, hoje e ao fim da vida, seja conhecida como uma canção de amor, como foi a de Jesus. Nelson Mandela, em sua autobiografia, Um Longo Caminho para a Liberdade, ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele ou pela sua religião. As pessoas precisam aprender a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Porque o amor vem mais naturalmente ao coração do homem do que o seu oposto. Ninguém nasce aprendendo a odiar. Nós somos ensinados a odiar por alguém. E se nós podemos aprender a odiar, se esse mundo está aprendendo tanto a odiar, ele também pode aprender a amar. Que nós aprendamos a amar e nós sejamos mestres ensinando também quem estiver perto de nós a amar cada dia mais, a cada dia melhor, especialmente como Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te peço perdão na minha própria vida pelas vezes em que eu fui exemplo de desamor e talvez alguém ao meu redor tenha visto em mim um modelo de violência, de brutalidade. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a, não apenas com minhas palavras, mas acima de tudo com a minha vida, a ser um exemplo de amor. Eu quero aprender a amar contigo, aprender a amar com quem me ama, aprender a amar com quem não me ama e aprendendo cada dia mais a como amar melhor. Eu quero dar testemunho disso, que as pessoas olhem para mim, para a minha vida, assim como para a vida dos meus irmãos e irmãs nessa igreja e enxerguem obras, livros abertos que ensinam a amar, canções sobre o amor, que assim seja a nossa vida. Muito obrigado pela tua palavra que nos ensina o amor como um mandamento, o amor como uma escolha, o amor como um sacrifício. É isso que nós queremos, manter diante de nós todos os dias a tua palavra, como um modelo, como um ideal, por mais radical que pareçam os desafios. Nós queremos mantê-la como um farol, persegui-la e que a tua vida seja realmente um modelo para nós. Nós queremos ser cristãos no que isso realmente significa. Pequenos cristos, aqueles que imitam o Senhor na tua vida e na tua obra de amor. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.
Amém. Oremos. Pai amado, Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor Deus, por esse culto, por mais um culto prestado a Ti, meu Pai. Obrigada por cada participação especial, Senhor Deus. Amém. Obrigada porque Tu tens cuidado de nós, tens cuidado do Teu rebanho, Senhor Deus. Queremos Te pedir uma semana de bênçãos, Senhor Deus. Abençoa nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, adultos, anciãos da igreja, Senhor Deus. Possa estar com eles. Abençoa o nosso cachorro que vai sair de férias, possa também abençoá-los do alimento, sua família. Queremos também te pedir, Senhor Deus, uma bênção especial com relação a essa pandemia, que possas realmente trazer, Senhor Deus, através dos pesquisadores, uma vacina, Senhor Deus, para que a gente possa realmente ver isso e as pessoas realmente possam ser curadas ainda, Senhor Deus. Tenha misericórdia do mundo inteiro, meu Pai. Fica conosco, nos abençoa e obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, agora e sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Nós estamos caminhando para um fim deste encontro virtual. Eu fico muito feliz por você estar do outro lado, acompanhando essas transmissões sempre que possível. Você pode divulgar, né, o canal da igreja, isso é algo que eu não costumo pedir, para que não soe como uma propaganda, porque o que nos interessa não é a quantidade de visualizações ou de curtidas, mas você pode passar esse link para outras pessoas, o link do canal da igreja, não para que a gente tenha qualquer benefício estatístico disso, mas para que a palavra de Deus, que nós acreditamos, essa mensagem de amor e graça de Jesus, o amor que nós tentamos ensinar, ele possa alcançar mais pessoas. Então, como nós não podemos sair pelas ruas ou por algum lugar, falando com pessoas hoje sobre Jesus, tentando mostrar às pessoas que existe um estilo de vida mais saudável, que é o estilo de vida de Jesus, que pelo menos nós façamos isso virtualmente. Que você use os meios à sua disposição, inclusive o canal da igreja, para tentar compartilhar isso. Esteja atento ao WhatsApp da igreja, aos grupos da igreja, para que você seja convidado a participar de nossas demais iniciativas e aceite o convite. Não participe apenas deste culto no domingo, participe das demais iniciativas para que a sua experiência seja tão profunda quanto possível em nossa comunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos aproxime assim que possível, tanto virtualmente quanto fisicamente, quando for seguro. Possa então o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça, o Espírito Santo de toda consolação, ser com esta Igreja Batista viva, com todos aqueles afetados por essa pandemia e com todo o povo de Deus, por toda a terra, hoje até a volta de Jesus, e pela eternidade com o Pai e uns com os outros. Amém. Deus, o Teu amor vai até o céu, a Tua fidelidade para além das nuvens. Deus, Tu és a fonte da minha vida. Por causa da Tua luz, tenho a luz da vida. Oh Deus, precioso é Teu amor. A sombra de Tuas asas tenho proteção. Oh Deus, precioso é Teu amor. A sombra de Tuas asas tenho proteção. Oh Deus, o Teu amor
à sombra de tuas asas tenho proteção, ó Deus, precioso é teu amor.